esse é provavelmente meu último vídeo. Droga, sim não! Se alguém encontrar esse vídeo, saiba que eu sou o último sobrevivente do navio Pride of the Seas. Meu nome é Kid Woodward. Sou o médico do cargueiro Pride of the Seas. Ou melhor, eu era médico. Estávamos voltando do Japão para casa com 5.000 containers de carga. Havia 12 pessoas em nossa equipe. Estava tudo indo de acordo com o planejado. Até 300 milhas ao norte das Ilhas Havaianas estava tudo sob controle. Foi quando tudo começou. O primeiro a notar a garota foi o imediato Hitz. Seu corpo balançava nas ondas à nossa esquerda. Ela não estava se movendo. Ela poderia nos ter passado despercebida se não fosse por seu colete salva-vidas chamativo. Uma tempestade se aproximava e tudo ao nosso redor estava cinza, tanto a água quanto o céu. Sim, ela teve muita sorte. Quando trouxemos a menina a bordo, ela estava inconsciente. Eu não sabia quanto tempo ela havia passado na água. 2, 3 dias? A tripulação ajudou a carregá-la até a enfermaria. E logo ela recobrou a consciência. O nome da garota era Melissa e ela era de Seattle. Tentei descobrir o que havia acontecido com ela, mas ela tinha grandes lacunas em sua memória. A última coisa que ela lembrava era de estar de férias com suas amigas no Havaí. Isso acontece às vezes, as pessoas entram em choque como resultado de uma situação estressante. Decidi examinar a Melissa, depois de notar uma bandagem ensanguentada acima de seu joelho. Eu esperava qualquer coisa, mas o que eu vi, à primeira vista, parecia uma ferida comum. Ela poderia ter se cortado com algo afiado. Mas quando peguei o kit de primeiros socorros para limpar o corte, eu vi dentes. Dentes pequenos e afiados cresciam nas bordas da ferida, como se fosse uma mandíbula. Está ouvindo? Ele está chamando. Eu os toquei com uma pinça e eu juro, as bordas da ferida se fecharam, como se quisessem me morder. Agora, ele está pedindo para que eu o deixe sair. Melissa perguntou de repente. Tentei ouvir do que ela estava falando, mas não havia nada além do ruído dos motores. A garota sentou no sofá. Aparentemente, as consequências de estar em mar aberto foram bastante graves. Depois de retornar, ela teria que ir a um psiquiatra. Dei um sedativo à menina e a deixei descansar. Então fui para minha cabine e comecei a ler meus livros de medicina. Eu pesquisei em tudo que consegui pensar, mas não consegui encontrar nenhuma explicação para o que aquilo poderia ser. Naquele momento, eles me ligaram e pediram para eu voltar imediatamente. O imediato Hitz precisava da minha ajuda. Eu corri para lá. Mas que diabos? Ai meu Deus, isso dói! Ela me atacou! Algo havia acontecido na enfermaria. Melissa estava encolhida em um canto e Hitz estava segurando o ferimento em seu pescoço, gritando como um louco. Solta, deixe-me ver! Era uma mordida. Uma parte do pescoço dele foi arrancada. A ferida não era profunda, mas era bastante grande. Enquanto eu costurava o Hitz, ele disse que decidira verificar se estava tudo bem com a garota. Foi quando ele viu o estranho ferimento em sua perna. Abaixou-se para examiná-lo e, naquele momento, ela o mordeu. Parecia absurdo. Eu olhei para a silenciosa Melissa. Ela estava olhando em volta, assustada. Você consegue ouvir? Está perto. Está chamando todos vocês. Aquilo passou dos limites. Era hora de declarar estado de emergência. Eu disse ao comandante que havia 2 feridos graves a bordo e que precisávamos ir imediatamente ao porto mais próximo. Mas ele disse que uma tempestade estava se aproximando e que não iria arriscar a carga por causa de 2 pessoas. Poucas horas depois, o comandante lamentou sua decisão, mas já era tarde demais. Naquele ponto, mais 4 membros da equipe haviam se ferido. Acontece que as bocas que apareceram em todos os corpos dos marinheiros tinham que ser alimentadas. Caso contrário,
elas mesmas encontrariam comida. Todos a bordo começaram a entrar em pânico. Tive que tratar cada vez mais pessoas. Horrorizado, percebi que não apenas dentes apareciam nas feridas. Quando um dos marinheiros tirou a camisa, quase gritei de choque e horror. Vários olhos estavam olhando para mim de suas costas. Olhos negros, sem alma. Eles não eram humanos, pareciam mais como olhos de tubarão. Todos os infectados começaram a ouvir a voz de alguém, que alguém estava chamando por eles e ordenando que fizessem algo. Ainda não sei como essa infecção é transmitida, mas definitivamente não é microbiano ou viral. Alguns nem foram mordidos. O comandante se cortou enquanto se barbeava e 1 hora depois um pequeno olho estava saindo para fora do corte. Eu dei sorte até então. Não havia um único arranhão no meu corpo, mas ao cair da noite as coisas ficaram muito difíceis. Estávamos no olho da tempestade. O navio estava sendo jogado de um lado para o outro, mas nenhum membro da tripulação estava cumprindo suas obrigações. Eles estavam procurando comida para as bocas que haviam crescido em seus corpos, ou conversando com alguém que eu não conseguia ouvir. Mas o pior de tudo é que a garota que tínhamos tirado da água pela manhã havia desaparecido. De repente, a luz se apagou. A enfermaria imediatamente mergulhou em uma escuridão total. Os motores pararam e senti o navio começando a perder velocidade. Não sei o que desligou a energia do navio inteiro. Também não importa, eu só queria continuar vivo. É por isso que corri imediatamente para o convés superior. Durante o caminho, encontrei diversos membros da tripulação que haviam enlouquecido e estavam comendo uns aos outros. O imediato Reeds me atacou em um dos corredores. Ele gritou que estava com fome. Ele tinha que alimentar todas as bocas, ou então elas iriam comê-lo. Usando a lanterna, vi os dentes rangendo nas bocas de seu corpo. Empurrei o Reeds e saí correndo. Eu estava quase no convés superior, quando, de repente, algo apareceu bem na minha frente. O corpo está completamente coberto por bocas. Ele olhou para mim com dezenas de olhos, babando. Mestre, este é o último. Ele também vai fazer parte de você. A única boca humana naquele monstro disse isso. E eu o reconheci por sua voz. Era a Melissa. Era ela. Ou melhor, o que ela havia se tornado. A criatura correu em minha direção. Eu pulei o mais rápido que pude. Você não tem pra onde correr. Entregue seu corpo. Eu podia ouvi-los atrás de mim. A distância entre nós estava diminuindo rapidamente. Com minhas últimas forças, cheguei ao convés e vi um grande número de containers. Decidi me esconder. Arranquei o lacre de um deles e corri para dentro. A porta pesada se fechou e eu me escondi. Eu podia ouvir passos pesados do lado de fora. A criatura estava procurando por mim. Tudo parecia estar quieto. Então, uma onda bateu e o convés se inclinou. Ouvi os cabos se rompendo e tudo virou de cabeça para baixo. Alguns segundos de voo livre, o container atingiu a água. A água imediatamente começa a jorrar pelas rachaduras. Droga, estou afundando! Corri para a porta, mas não consegui abri-la. A água estava subindo rapidamente. Havia cada vez menos ar. Parecia ser o fim. Minha cabeça estava girando e eu percebi que mal conseguia respirar. Comecei a ficar ofegante. Fiquei assim por vários minutos até que senti um impacto. O container atingiu o fundo do mar. Era isso. Eu tinha ar suficiente para mais 3 minutos, talvez. Enquanto estava perdendo a consciência, vi a porta se abrir. 2 pessoas em trajes de mergulho a abriram. Não sei como eles conseguiram chegar a tempo. Talvez eles estivessem seguindo o navio. Havia uma estação de pesquisa no fundo do mar, logo abaixo do navio. Eles se autodenominavam Fundação SCP. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Mais tarde, descobri que eu tinha me animado muito cedo. Acordei em uma cama na área médica. Uma mulher com um uniforme branco e um distintivo no peito estava sentada ao meu lado.
Onde estou? O que aconteceu? Você estava se afogando. Nós te salvamos. Levei alguns segundos para lembrar o que tinha acontecido comigo. Você é do navio cargueiro Pride of the Seas? A mulher perguntou. Sim, meu nome é Kid Woodward. Sou médico. Ótimo. Senhor Woodward, havia mais alguém não infectado a bordo de seu navio? Não, todos os outros se transformaram nessas criaturas. Espera, como você sabe o que aconteceu conosco? Isso não é importante. A mulher respondeu e apertou um botão ao lado da cama. 2 soldados entraram imediatamente no quarto. Eles me agarraram e começaram a me arrastar pelos longos corredores da estação subaquática. Não, o que está acontecendo? Me solta! Eu estava trancado em uma cela. Só então percebi que estava preso. Novo aqui? Quanto mais cedo você aceitar que já estamos todos mortos, melhor. Eu ouvi uma voz à minha esquerda. Uma mulher vestida com um macacão laranja estava sentada na cela ao lado da minha. Ela estava me olhando com indiferença. O que está acontecendo? Para que eles precisam de nós? Você ainda não percebeu? Para fazer experimentos. Em breve será a nossa vez e nos tornaremos como eles. Ela apontou para um lugar. Eu vi mais algumas celas no lado oposto. Havia pessoas infectadas lá dentro. Uma delas estava completamente coberta por mandíbulas cheias de dentes e correndo pela cela. O segundo estava em uma condição ainda pior. Ele estava deitado e imóvel no chão e parecia que ele estava comendo a si mesmo. Aquela cena quase me fez vomitar. Que tipo de doença é essa? Dizem que a encontraram aqui no fundo do oceano. Algum tipo de fenômeno mutagênico anormal. Eles até deram um nome para ela. SCP-3760. A estação foi construída para que pudesse estudar. A mulher disse que uma jovem do Havaí morava na minha cela. Ela chorava o tempo todo e então recebeu um anestésico. Em seguida, eles feriram sua perna para ver o que aconteceria. Mas aparentemente nem toda sua memória foi apagada, já que 3 dias atrás ela conseguiu escapar de algum jeito. Ela conseguiu chegar às cápsulas de fuga e foi até a superfície. Mas não tenha muitas esperanças. Eles reforçaram a segurança depois daquele incidente. Só a Melissa teve sorte, pelo jeito. Melissa? Será que era a mesma garota que havíamos resgatado do mar? Eu não disse a ela que a Melissa não existia mais? Que ela havia se tornado um monstro. Comecei a pensar em um plano de fuga. Mais uma vez, eu dei sorte. Encontrei 2 pinças em meu bolso. Elas eram tão pequenas que os funcionários da fundação não as encontraram quando me revistaram. Essa era a minha chance. Mostrei-as à minha vizinha e ela imediatamente se aproximou. Dê elas pra mim. Eu costumava ser uma especialista em invasões. Alguns minutos depois, a fechadura de sua cela fez um clique. A porta se abriu. Ela imediatamente começou a mexer na minha fechadura. Vamos correr. A mulher gritou e saímos em disparada pelo corredor, mas não tínhamos corrido muito quando viramos em um dos corredores e os soldados da fundação nos viram. Eles começaram a correr atrás de nós. Droga, eu não queria morrer lá. O caminho para as cápsulas de fuga estava bloqueado. Então corremos para outra ala, no andar de baixo. Os soldados estavam bem atrás de nós. Finalmente, chegamos a uma câmara de descompressão. Ela levava a um longo corredor no fundo do mar. Havia placas em frente à entrada, alertando para uma zona de perigo adiante. Apenas funcionários com autorização de segurança nível 2 podiam entrar lá. Era um beco sem saída. Não tínhamos para onde ir. Naquele momento, mais soldados entraram correndo e atacaram a mulher. Ela resistiu o melhor que pôde, mas eles rapidamente a jogaram contra o chão. Então, ela arrancou o crachá com uma chave eletrônica do cinto de um de seus agressores e o jogou para mim. Encontre essa coisa. Se vingue por todos nós. Não esperei que os soldados me pegassem. Então, rapidamente abri a câmara de descompressão. Comecei a correr pelo longo corredor iluminado. Ele aparentemente levava algumas rochas subaquáticas. Eu estava quase na segunda câmara de ar, quando de repente... Pare! Não vá lá! Ouvi gritos atrás de mim. Os soldados pararam e não estavam mais me seguindo. Não só isso, eles também correram de volta, apavorados. Droga!
Não tinha mais como voltar atrás. Eu tive que continuar. Na segunda câmara de descompressão haviam roupas de mergulho próprias para pesquisa subaquática. Decidi vestir uma delas só por precaução. Quando as portas da câmara se abriram, vi o acesso a uma caverna natural. Eu mergulhei e nadei em frente. Depois de alguns metros, vi uma luz e saí da água em uma grande caverna. Era tipo uma bolha de ar. Haviam muitos equipamentos nela. Eles aparentemente estavam pesquisando algo lá. Naquele exato momento, ouvi uma voz bem na minha cabeça. Eu estive esperando por você. Comecei a olhar ao redor, com medo. E as paredes da caverna, de repente, ganharam vida. Milhares de olhos me fitavam. E as bocas cheias de dentes estavam sorrindo. Eles estavam por toda parte. Eu acabei bem dentro daquela coisa. Tome esse pote de mim. Me deixe sair para o mundo. A voz na minha cabeça estava me dando ordens. E parecia que eu não podia desobedecê-la. De repente, percebi um movimento em uma das cavidades que levavam à câmara. Uma enorme criatura, parecida com um homem, mas coberta com mandíbulas repletas de dentes. Da cabeça aos pés, saiu dela. Um segundo monstro apareceu de outra cavidade. Eles bloquearam minha saída. Lute contra nós. Nós entregue seu corpo. Eu voltei a ouvir a voz na minha cabeça. Aterrorizado, eu recuei. Eu não tinha para onde correr. Eu realmente me transformaria em uma criatura tão horrível. De repente, vi uma pequena piscina e algo parecido com um batiscafo na outra extremidade da câmara. Será que essa era a minha chance? Eu não podia acreditar na minha sorte e corri até lá. Eu estava quase chegando ao batiscafo quando uma dessas criaturas caiu bem na minha frente, de algum lugar acima. Não tive tempo de reagir. A mandíbula mordeu meu ombro. Eu gritei apavorado e empurrei a criatura para longe. Ignorando a dor, pulei no batiscafo e saí de lá. A voz na minha cabeça continuava me mandando voltar. Não pense nisso. Não dê ouvidos a ele. E então, a cabine do batiscafo foi tomada pelo som do sinal de alarme. O indicador piscou em vermelho. Que? Não! Não! Droga! O batiscafo estava se quebrando. Eu podia ver as peças caindo pelas janelas. Vamos! Vamos! Só mais um pouco! Por algum milagre, consegui sair da caverna. Naquele mesmo instante, os motores desligaram. O batiscafo simplesmente se desfez. Notei um pacote laranja de aparência familiar ao meu lado. Um bote salva-vidas. Eu o agarrei e saí. E então percebi algo. Meu traje não era mais hermético. Os dentes haviam deixado buracos enormes no ombro. Ele começou a encher de água e a me puxar para o fundo. Eu rapidamente tirei minha roupa de mergulho, respirei fundo e comecei a nadar. Eu podia ver a superfície. Eu nadei em direção à minha salvação com as últimas forças que ainda me restavam. E eu consegui. Eu voltei à superfície e respirei fundo. Quando recuperei o fôlego, percebi que estava sozinho no meio do oceano. Puxei uma corda. Houve um som sibilante, e então o bote inflou. Eu caí sobre ele e desmaiei de exaustão. Foi assim que eu sobrevivi. 2 dias se passaram desde aquele momento, mas ninguém me encontrou ainda. Não há nenhum sinal aqui. Eu realmente espero que os salva-vidas cheguem logo. Estou ficando sem comida. E eu preciso alimentar a mim e a todas essas bocas nojentas. Afinal, fui infectado. Estou com medo. O que vai acontecer quando eu ficar sem comida? Eu preciso que a equipe de resgate venha logo. A voz me diz que eles são deliciosos. Senhores, o experimento D002 foi bem sucedido. O sujeito foi autorizado a escapar de sua cela de contenção. Uma perseguição foi encenada. Nós o levamos para a caverna contendo o SCP-3760.
A observação mostrou que as pessoas não são infectadas por meio de mordidas. O sujeito começou a ouvir a voz do SCP-3760 mesmo sem nenhum ferimento em seu corpo. É possível que o objeto anômalo escolha a vítima que ele possui. Aqui estão suas coordenadas atuais. O navio cargueiro Atlantic está se movendo em sua direção. Em 3 horas, eles se encontrarão e o experimento D003 começará. Kid Woodward será nosso mais uma vez.